Galera, então agora a gente vai ver os elementos textuais. Então o que é que vai acontecer aqui? A fonte a gente vai manter, vocês vão ver que daqui para frente o tamanho da fonte, espaçamento a gente mantém, fonte 12, espaçamento 1,5. No caso da introdução, que é o nosso primeiro elemento textual, o ideal é que ela fique em uma página. Ah, professor, mas a prática é muito grande, eu não vou conseguir colocar tudo que eu estou pensando em uma página. Você pode fazer mais com uma página? Pode. Desde que você não ultrapasse, não fique maior do que os resultados de discussão. Certo? Então, a introdução, ela vai conter a introdução, a parte teórica que vai ser necessário para você entender a prática. Então, você vai apresentar alguns conceitos básicos, você vai definir alguns termos, por exemplo, exatidão. Exatidão é isso, isso e isso. Precisão. Precisão é isso, isso e isso. Como é que é calculada a exatidão? A exatidão é calculada usando tal parâmetro. A precisão é calculada usando tal parâmetro. Aí você define a fórmula que vai calcular a exatidão e a fórmula que você calcula a precisão. Certo? Além disso, no caso como o nosso relatório é de química, você vai apresentar algumas equações químicas, se achar necessário, certo? Balanceadas. Então, você pode colocar também a parte de equações químicas aqui. Os objetivos, ele é como se fosse o coração do relatório, certo? Então, o objetivo ele é a parte mais importante que a gente tem, uma das partes, né? Esse aqui tamanho está errado, certo? Essa parte do objetivo aqui, eu acabei copiando sem querer da introdução, vocês desconsideram isso aqui, viu? Então vamos lá, partindo adiante. O objetivo está diretamente ligado à tua conclusão. Então, ele vai estar dividido em duas partes. O objetivo geral, que é aquele que resume e apresenta a ideia central da prática. A prática, o objetivo da prática é fazer o uso correto de vidrarias. E também tem os objetivos específicos. O objetivo específico ele vai dizer o porquê de cada parte do procedimento experimental vai ser feito. Então, vai ser feito a medição, qual vidraria é a mais exata. Pronto, isso é um objetivo. Então, e ele indica como você vai discutir os resultados. Você tem que discutir os seus resultados baseado naquele objetivo que você tem. Com relação ao procedimento experimental, caso haja mais de um procedimento, divida esse procedimento em tópicos. Se você tem 4 procedimentos, você pode colocar. Se o procedimento experimental for a parte 3, você coloca 3.1, comparação do volume entre vidrarias. 3.2, determinação de exatidão de vidrarias. 3.3, verificação de reprodutibilidade do experimento. E por aí vai. Então, basicamente, o procedimento experimental ele vai estar descrito no teu roteiro de prática. Caso haja alguma modificação do procedimento, por exemplo, se lá no roteiro está escrito pese 2 gramas e na prática você pesou 3, isso você tem que substituir no seu procedimento experimental. Então você vai dizer, pesou-se 3 gramas. Tranquilos? Cuidados com relação ao tempo verbal. No relatório você já fez a prática. Então o tempo verbal tem que vir no passado, no caso no pretérito perfeito. Então vamos lá. Como é que a gente faz essa parte do procedimento experimental? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, parte A, medida de volume. Se você olhar, isso aqui é do roteiro de prática. Preparar, o tempo vai estar no infinitivo. Normalmente o roteiro de prática, ou ele está no infinitivo, que é como se fosse uma receita, certo? Ou ele está no imperativo, mandando você fazer. Prepare uma bureta, despeje sobre... Então, ou está nesses dois tempos, infinitivo ou no imperativo. Como é que eu tenho que colocar no meu relatório, professor? No relatório você vai colocar no pretérito perfeito e na voz passiva. Então vai ficar: foi preparada uma bureta de 50 ml, completando seu volume até a indicação de 0. Foram despejados 50 ml de água sobre um relé graduado de 125 ml. Então, não precisa sempre copiar o teu procedimento experimental tal qual está no roteiro. Se você acha que do jeito que você escreve fica melhor, faça, o relatório é seu.
Resultados e discussão. O que são resultados? Resultados são os dados coletados durante a prática, certo? Se você tiver alguma tabela no teu roteiro de práticas, você vai ter que refazer aquela tabela e vai ter que preencher, certo? Então aqui eu peguei da nossa prática 1 um quadro, certo? Já já a gente vai ver a diferença de um quadro para a tabela. E você tem que preencher esses dados aqui. Massa da vidraria seca, massa da vidraria com 50 ml de água, volume da água, tá? Então, isso aqui é chamado de apresentação dos dados. No caso, a massa da vidraria ela foi obtida diretamente, a massa da vidraria com água também. A partir do volume de água, a diferença para 50 ml e o erro percentual não foi coisas que você mediu, mas são coisas que você tem como calcular. Essas coisas que você vai calcular e não foram medidas é chamado de tratamento matemático. Então, no seu relatório, o tratamento matemático ele tem que ser mostrado. Você tem que mostrar as contas que você realizou. Ou na forma de anexo, certo? Ou você coloca a fórmula. O volume de água foi calculado usando tal fórmula. Aí você preenche a tabela, certo? A discussão dos resultados ela inclui a parte da interpretação dos dados. Então, aqui você vai ter, por exemplo, uma coisa chamada de erro percentual. Então, nesse caso aqui, essa parte ela tá relacionada com a parte de analisar a exatidão da vidraria. Então, de que forma o teu erro percentual ele está relacionado com exatidão? Então, você vai ter que dizer, quem tem o maior erro percentual, é o mais exato ou é o menos exato? Você vai colocar tudo isso nessa parte de discussão, certo? Então, depois que você interpretar os dados, você vê com o teu objetivo ou com a tua introdução e verifica se era esperado ou não. Então você tem aqui 3 vidrarias. Na tua introdução, tu já tem que dar uma noção qual tipo de vidraria é a mais exata. Será que são as volumétricas? Será que são as graduadas? Dentre as graduadas, como é que eu posso estimar qual é que vai ser a mais exata? Então, isso aí vai te dar uma teoria para você esperar. Eu espero que essa daqui, por exemplo, eu espero que o Becker seja o mais exato. Aí você verifica pelo erro percentual. Será que foi? Se foi, beleza. Você vai dizer, como esperado, os mais exatos foram. Aí bota fulano, ciclano, beltrano, respectivamente. Se não foi esperado, o resultado não foi esperado. Aí você cita algum possível erro que aconteceu durante a prática que pode ter gerado esse resultado não esperado. E no final você conclui a sessão, certo? Conclusão. Com relação à conclusão, o que vai acontecer? Ela vai apresentar os resultados novamente, dos teus resultados de discussão, só que de uma forma bem sucinta. Quando você for construir uma conclusão, você lembre-se sempre dos seus objetivos. Então, você vai verificar a reprodutibilidade de medidas de volume em vidrarias distintas. Aí você vê na sua prática, você volta lá para os seus resultados. Reproduziu? A marca dos 50 ml de uma vidraria foi a mesma marca de 50 ml da outra? Você vai dizer se foi sim ou não, certo? Analisar a exatidão das vidrarias. Então, novamente, aqui na conclusão você vai dizer a vidraria mais exata da parte foi a fulana. Realizar experimento e verificar a precisão das medidas. Então, lembre-se que tem uma tabelazinha aí no nosso roteiro de prática que vocês vão comparar a precisão entre os grupos. Você vai dizer qual dos grupos foi o mais preciso, certo? Vocês vão fazer uma análise desse resultado de vocês. Assim, com relação à conclusão, tenha um máximo de cuidado com esse parte aqui, certo? Não use conclusões clichês. Professor, o que é uma conclusão clichê? É uma conclusão que você está sem inspiração para escrever, você escreve de qualquer jeito e ela não faz o menor sentido e ela não vai contribuir para o teu relatório. Ela só vai estar aumentando o volume. Texto científico tem que ser objetivo, certo? Então, quais são as principais conclusões clichês que vocês vão encontrar em qualquer relatório, principalmente nesses sites Passei Direto e por aí, trabalhosfeitos.com, que eu tenho acesso e eu consigo perceber se você copiou ou não de lá. Então vamos lá. Concluímos que a prática deu certo. Bem, gente,
se a prática está no roteiro, a gente não tem dinheiro para gastar reagente. Então, a prática, ela tem que dar certo. Então, vamos lá. Concluímos que entendemos o assunto. Isso aí você não precisa colocar, porque no momento que eu for ler, aí eu vou verificar se você realmente entendeu ou não pelo modo que você construiu o relatório. Então, não tem necessidade de colocar isso. Concluímos que a prática é muito importante para a nossa vida. Realmente é, porque sem prática a gente não se forma em química. Mas evita colocar isso no relatório, não faz sentido, não vai acrescentar em nada. Então é só tirar isso daí, tá bom?